Olá, meu nome é Marcelo Souza e esse é o primeiro vídeo da série Aprenda a Programar na Prática com C Sharp e .NET. A intenção dessa série de vídeos, cuja playlist, o link da playlist se encontra na descrição desse vídeo, é passar instruções sobre programação usando a linguagem de programação C Sharp a partir do básico, do zero mesmo, instalando o ambiente de desenvolvimento, fazendo as configurações e iniciando, criando programas simples, até que a gente consiga criar aplicações mais complexas, usando então a tecnologia linguagem de programação C Sharp e o framework .NET da Microsoft. Vamos começar aqui com um computador sem qualquer instalação, então eu tenho uma máquina virtual limpa e eu vou abrir o meu ambiente, o meu Google Chrome, para acesso à internet, de onde a gente vai baixar o nosso ambiente de desenvolvimento para dar início ao nosso treinamento diretamente na prática. Eu vou procurar por Visual Studio, porque a gente vai fazer uso diretamente do Visual Studio, que é a IDE, ou seja, a interface de desenvolvimento que a gente vai usar justamente porque ela é completa e nos fornece tudo que a gente precisa para desenvolver tanto no começo do aprendizado quanto quando já estiver trabalhando profissionalmente com a tecnologia. Essa é a ferramenta principal que a gente usa para o desenvolvimento de .NET com C Sharp. Então, aqui já temos a opção de download, mas eu vou clicar na opção de cima para a gente ver um overview rápido sobre a IDE. Aqui está. Temos três opções aqui inicialmente. O Visual Studio, o Visual Studio Code, que é uma versão diferente, é uma IDE bastante diferente. E temos o Visual Studio para Mac. Esse Visual Studio primeiro aqui só é uma versão que é disponível só para Windows. E é essa que a gente vai usar. Eu vou aqui na opção de download, temos três opções. Apesar de eu já estar gravando esse vídeo em 2021, o Visual Studio 2019 é a versão mais atual do momento, porque ele foi lançado em 2019, mas tem atualização constantemente, então não está ultrapassado. Temos Community, Professional e Enterprise. As duas de baixo são versões pagas e a primeira versão, apesar de ter tudo que a gente precisa, é uma versão gratuita. Ela vai conter tudo que a gente precisa para o aprendizado e até para desenvolver aplicações já a nível profissional. Baixou aqui o primeiro pacotinho, vou clicar nele para iniciar o processo de instalação. Ele vai abrir e vai me perguntar se eu permito que ele altere as configurações do meu computador. Eu disse que sim. Então vou minimizar essa janela aqui porque agora é por conta dele. Ele diz aqui que ele vai, na verdade, instalar o instalador ainda. Eu vou clicar em próximo aqui em continuar e ele está baixando para fazer a instalação do instalador, que depois vai fazer a instalação do Visual Studio completo, que a gente vai configurar aqui agora e vai ver como funciona. Tendo acabado, ele agora está abrindo o instalador, que de fato é onde a gente vai selecionar as opções que a gente precisa para fazer o processo de instalação aqui. Pronto, aqui estão as opções possíveis de instalação. A gente vai instalar só uma opção, que é essa última aqui de baixo. Desenvolvimento multiplataforma com NetCore, ele já vai adicionar vários pacotes aqui para a gente. E aqui, na verdade, há várias opções aqui. Não é recomendado que você selecione elas antes de conhecê-las, porque se você selecionar mais alguma, vai demorar bastante o processo. Então, para agilizar o processo, só selecione aquela. E aqui em componentes individuais, vamos buscar por Git. E a gente seleciona então essas duas opções, Git para Windows e extensão do GitHub, para que a gente consiga ter recursos aqui para fazer versionamento do nosso código. A gente vai ver isso quando for o momento. Aqui em pacote de idiomas, eu recomendo fortemente que você selecione o inglês, porque todas as empresas usam a versão em inglês. Mesmo que você não tenha conhecimento do inglês, você vai aprendendo aqui com a ferramenta e todos os tutoriais que você encontra na internet, todas as empresas grandes que você for trabalhar, usam o Visual Studio em inglês. Então a minha recomendação é que deixe sempre em inglês, porque em português pode ter alguma dificuldade para encontrar os elementos ali, quando você vê um tutorial, vê um curso em inglês. Então a minha recomendação é sempre deixar em inglês. Eu já cliquei em instalar, enquanto eu estou falando aqui, ele está fazendo o processo de instalação. Esse processo envolve o download de
de alguns pacotes ali, ele totalizou 2.3 GB e 422 pacotes que ele precisa fazer a instalação. Então aqui ele vai fazendo o download e a instalação juntos, então vai depender um pouco da velocidade da sua internet e um pouco da velocidade do seu computador aqui o processo. Pode demorar de 10 minutos a até mais de 1 hora aqui. Então eu vou cortar o vídeo aqui e vou iniciar novamente assim que o processo estiver finalizado. Ele está agora finalizando o processo de instalação. Enquanto ele finaliza aqui, eu desmarquei a opção de inicializar após a instalação. E vou abrir aqui o Explorer do Windows, onde a gente navega nas pastas. Vou abrir meu computador, a unidade C, disco local, e vou criar uma pasta aqui com o botão direito, nova pasta, dev. Essa pasta a gente vai usar para colocar todos os projetos que a gente desenvolver nesse lugar para ficar organizado. Ao invés de deixar num lugar qualquer, a gente deixa aqui porque fica bem mais fácil de encontrar depois. Voltando aqui na instalação, já está na etapa final. E tendo finalizado o processo de instalação, essa é a tela que ele exibe. Aqui temos a opção de inicializar o Visual Studio. Eu vou fechar isso aqui porque eu quero mostrar como encontrar o Visual Studio após a instalação. Clicando aqui no menu iniciar, podemos buscar por Visual Studio e temos aqui embaixo o Visual Studio Installer, que é o instalador dele, caso seja necessário adicionar ou remover algum recurso, e temos aqui o Visual Studio 2019, que é o aplicativo que a gente acaba de instalar. Abrindo ele aqui, então, temos a opção de clonar repositório, abrir um projeto ou solução, abrir uma pasta e criar um novo projeto. Vamos aqui clicar na opção de criar um novo projeto, porque a gente não tem nada mais que a gente possa abrir, porque é a primeira vez que estamos inicializando ele, né? Então ele carrega aqui várias opções de templates de projetos que a gente pode usar. Aqui em cima temos a opção de selecionar uma linguagem de programação. Vamos sempre trabalhar com C#. Então já vou selecionar aqui, ele faz a filtragem. Aqui em plataformas, podemos ver que dá para trabalhar com várias plataformas, dá para desenvolver aplicativos para todas essas opções de plataformas aqui. A gente inicialmente vai desenvolver para a plataforma desktop, aplicação para rodar num PC ou para rodar na web. Mas não vamos selecionar nada aqui, vamos deixar como está e pegar a primeira opção, Console App Netcore. Então a gente vai criar uma aplicação console e com framework Netcore. Vamos escolher aqui um nome para ela, vou colocar meu primeiro projeto. E aqui entra a primeira lição. Sempre que a gente vai definir nome de objetos aqui, nome de projetos, etc., a gente não usa espaços. A gente tem que evitar usar espaços aqui na programação, porque espaço nos causa alguns problemas, que a gente vai ver daqui a pouco. O ato de a gente colocar a primeira letra de cada palavra em maiúsculo e não usar espaço, nem traço, nem underline, inclusive a primeira letra da frase, se chama Pascal Case. É um nome que define justamente que cada letra da palavra vai começar com maiúsculo. A gente usa isso aqui bastante na programação. Aqui embaixo, em Location, a gente seleciona aquele lugar que a gente criou aquela pasta, aqui em meu computador, disco local C, dev. Então a gente seleciona essa pasta para criar, a partir dessa pasta, o nosso projeto. E vamos clicar aqui em Create. Aí ele vai criar, a gente pode abrir a pasta aqui e ver que aqui dentro de dev ele criou o projeto chamado Meu Primeiro Projeto, criou inclusive uma pasta a mais aqui dentro. E aqui a gente tem dois arquivos, tem um arquivo program.cs e o arquivo Meu Primeiro Projeto, que está sem extensão, porque a gente precisa vir aqui em Exibir, Opções, Modo de exibição, e aqui tem a opção Ocultar extensões de tipos de arquivos conhecidos. É muito bom desmarcar essa opção aqui, porque assim a gente consegue ver a extensão do arquivo. Aqui no nosso caso, .csproj, é bom que a gente saiba os tipos de extensões possíveis. Então, por isso, eu deixei, é bom deixar essa opção aqui desmarcada para a gente poder ver as extensões dos arquivos. Aqui no Visual Studio, ele, depois de ter
criado o projeto, normalmente ele pergunta qual é o tipo de template que eu gostaria de usar aqui para dar forma a nosso ambiente de desenvolvimento, mas dessa vez, por algum motivo, ele não perguntou. Então eu vou aqui em Tools, Options e vou selecionar um template. Aqui na primeira opção já tem aqui alguns templates para que eu selecione. Eu vou selecionar o Dark porque ele é um template escuro, o que dá uma melhorada na sensibilidade visual que a gente vai tendo no decorrer dos anos de trabalho por conta do visual da tela, né? Que fica muito claro, a gente vai sofrendo um pouco com isso. Então, aqui temos o primeiro projeto. Eu vou apagar todo o conteúdo que tem aqui no program.cs, porque eu vou começar a explicar do zero. E aqui eu vou dar 2 cliques no meu primeiro projeto, 2 cliques nele, um clique duplo, e ele vai mostrar aqui o conteúdo do arquivo csproject que está lá fora. Então, temos 2 arquivos, só para lembrar. Meu primeiro projeto.csproject e program.cs. Isso é o básico para começar um programa, ter 2 arquivos. Um programa em C# com .NET. Aqui, onde a gente tem Target Framework, a gente está usando um tipo de framework que é o NetCore App 3.1. O NetCore App 3.1 já está um pouco ultrapassado. Agora, o substituto dele é o Net 5. Então, a gente simplesmente substitui por Net 5 e clica em salvar. Então, estamos fazendo um upgrade aqui no framework que a gente vai fazer uso para o Net 5. Podemos fechar esse projeto aqui, esse arquivo csproject, que a gente não vai usar agora por enquanto, e aqui vamos escrever as linhas de código do nosso programa. No program.cs é o arquivo onde a gente vai escrever as linhas de código. E vamos começar aqui com system.console. Olha que ele autocompleta para facilitar a nossa vida. Quando ele autocompleta, você pode, então, voltando aqui, você pode dar um Enter que ele completa para você. .writeLine, a gente escreve uma linha na tela e eu vou pôr aspas duplas aqui para indicar o texto que eu quero escrever e vou escrever um texto aqui. No final da instrução que eu acabei de dar para o sistema, para o programa que a gente está criando, eu ponho um ponto e vírgula. Sempre no final de toda a instrução em C#, a gente coloca um ponto e vírgula para indicar que acabamos o comando. Esse é o comando da nossa aplicação. Isso já é uma aplicação. A gente pode dar o play aqui, ó, nesse botãozinho verde, e aí ele vai executar a nossa aplicação. Vamos ver o que acontece. Aqui embaixo está escrito Build Started, ou seja, ele iniciou o processo de compilação da aplicação, porque C# é uma linguagem compilada, o que significa que ele pega o código-fonte que a gente escreveu, transforma num arquivo compilado, num arquivo de linguagem intermediária e depois executa. Então, ele não executa direto o código-fonte, como algumas linguagens fazem. Ele primeiro faz uma compilação para depois a execução. Aqui ele abriu a telinha preta do console, porque essa é uma aplicação console, e exibiu Olá Mundo, que é a instrução que a gente deu a ele para exibir. Depois que ele exibiu, ele finalizou o processo, porque não tem mais nada para ser executado, uma vez que a nossa aplicação é somente isso por enquanto. Finalizei o console. Esse Diagnostic Tools aqui eu vou fechar ele no xizinho, porque a gente não vai precisar. E esse outro aqui de baixo, Output, eu vou clicar nesse íconezinho do meio para ocultá-lo por enquanto. Voltando aqui na nossa aplicação, temos então uma única instrução para exibir um texto. Vamos escrever uma outra instrução aqui agora, que é system.console.readline, ou seja, leia uma linha. Nessa não vamos passar nenhum texto para ser exibido, porque estamos pedindo para que ele leia uma linha e não mais para que ele escreva uma linha. Então, isso aqui solicita que se digite alguma coisa para que seja entregue ao programa. Eu vou trocar esse Olá Mundo aqui de cima por informe o seu nome. 2 pontos. E ao invés de WriteLine, só escreva sem pular uma linha.
Olha só o que acontece quando a gente executa essa aplicação. Ele dá o comando, informe o seu nome, a gente pode informar o nome, mas ele não está fazendo nada com isso ainda. Quando eu dou o Enter aqui, ele finaliza a aplicação, porque a gente disse para ele pegar uma linha, ou seja, obter ali da digitação uma linha de texto, mas não fez nada com o que ele pegou. E para que a gente pegue algum valor aqui na nossa linguagem de programação C#, como em qualquer outra linguagem, a gente precisa criar uma variável. Variável é um objeto que armazena um determinado valor para que ele seja utilizado depois. A gente define variáveis aqui no C# escrevendo var, que é um indicativo de que a gente agora vai criar uma variável, e depois a gente diz um nome para essa variável. Eu vou dizer aqui o nome aluno, por exemplo, igual, e então a gente atribui um valor, Marcelo, por exemplo. Dois pontos, aliás, ponto e vírgula no final para dizer que a gente finalizou a sentença. Então eu disse var, ou seja, criei uma variável com o nome aluno e disse que é igual a Marcelo. Então acabei de atribuir um texto a uma variável chamada aluno. Texto em linguagem de programação a gente chama de string. Então texto, quando a gente fala string ou texto, a gente está falando a mesma coisa. É uma sequência de caracteres aqui. Tanto é que quando a gente para o mouse em cima, ele já diz ali class system string. Então, é uma string, é um texto, é a mesma coisa. Depois que eu declaro uma variável, eu posso fazer uso dela. Então, eu posso escrever aqui embaixo, por exemplo, system.console.write e ao invés de eu passar o texto aqui dentro, eu passo a variável aluno. Então, eu estou indicando aqui para o meu programa que eu quero escrever na tela, console write line, escreve na tela. O quê? Esse texto referente à variável aluno, conteúdo da variável aluno. Mas uma variável tem a propriedade de permitir que seja modificado o seu valor no decorrer do curso do programa. Então, eu posso, em algum momento, chegar e dizer que agora aluno é igual a outro nome qualquer. E agora eu não preciso mais definir var aqui no começo, porque eu já criei a variável aqui em cima. Eu não preciso criá-la aqui de novo, declará-la de novo, só fazer uso dela normalmente, sem fazer aquela declaração. Se eu fizer a declaração, vai dar um erro, inclusive. Eu já declarei aqui, agora eu estou usando ela aqui, atualizando o valor dela e, por fim, apresentando o valor dela aqui na tela. Olha só como é o comportamento desse programa, para ver que está dentro do que a gente espera. Ele apresenta o informe o seu nome e ali ele cria a variável aluno, mas não apresenta, altera o valor da variável aluno para outro nome e em seguida apresenta a variável aluno, que agora é outro nome. E a gente pode digitar um texto aqui, está habilitado para digitar, mas quando a gente aperta Enter, acaba o programa, porque nada mais foi feito a partir dessa última linha aqui. O que a gente pode fazer a partir dessa última linha é dizer que aluno é igual ao resultado dessa obtenção aqui. E agora eu vou pegar essa linha aqui de baixo e arrastar ela aqui para o final. Não consigo arrastar ali para a linha de baixo ainda, mas agora eu consigo, dando Enter aqui. Arrastei para o final, vou excluir essa linha aqui de outro... Aliás, eu vou deixar ela aqui para a gente ver como é que fica. Olha o comportamento, vai exibir isso, vai definir a variável já com um valor, vai mudar o valor dela e depois vai mudar de novo para o valor que eu atribuí, que eu vou digitar na tela do momento, e por fim vai apresentar na tela o valor referente ao que eu digitei aqui na hora que pediu. Então, vamos ver o resultado. Aqui temos informe o seu nome, vou informar o meu nome aqui, vou dizer Marcelo Souza, tudo minúsculo, só para exemplo. Enter. Quando eu dei o Enter, logo ele mostrou Marcelo Souza ali, que foi justamente o conteúdo dessa variável que ele acaba de atribuir
por conta do texto que eu digitei. Então, o texto que eu digitei, ele escreveu aqui nessa variável e depois apresentou na tela conforme a gente pediu que ele apresentasse. Esse é um exemplo simples de variável, do uso de variável aqui armazenando valores. A gente pode, inclusive, apagar isso aqui, que não está sendo útil no sistema, apagar isso aqui de cima também, que não está sendo útil, porque em momento algum ele apresenta esse texto aqui. E aqui, onde está escrito aluno, a gente coloca um var antes. Então, eu estou definindo a variável chamada aluno aqui agora e já atribuindo o valor que é o que vier aqui na tela para mim. Vai ser inserido aqui nesse momento e depois apresentado na tela. O resultado disso aqui é exatamente o mesmo que a gente viu anteriormente. E eu quero apresentar mais um trechinho aqui, que é concatenação de valor. Concatenação é quando a gente pega dois valores e junta eles. Então, eu tenho aluno, mas só aparece aluno aqui, se eu voltar aqui, só fica escrito o nome do aluno, aliás, mas não fica escrito nada antes. Então, eu quero escrever antes alguma coisa aqui. E aqui eu abro, sempre que eu vou escrever um texto, uma string, eu abro aspas duplas aqui, escrevo aqui seu nome, não, o nome digitado é, e dois pontos, dou um espaço aqui depois das aspas e coloco um mais para ele fazer a concatenação. Então, ele vai somar esse texto com esse texto, dando um resultado final. Vou pôr um espacinho aqui também depois dos dois pontos e um aqui depois dos dois pontos, fica mais bacana. Vou dar o play aqui agora, vamos ver se o resultado ficou conforme esperado. A operação está travada aqui no console porque está selecionado um ponto. Quando acontece isso, é só a gente dar um Enter que ele começa de novo. Se eu selecionar um ponto aqui qualquer, ele trava a aplicação. Então, dá um Enter, ele volta ao normal. Informe um nome, aqui o nome Marcelo, por exemplo, Enter. E aí ele vai dizer o nome digitado é Marcelo. Esse é exatamente o cenário que eu previ aqui para a nossa aplicação inicial. Então, conseguimos criar a variável, conseguimos escrever na tela, ler da tela na variável e concatenar aqui uma string. Existe uma forma ainda melhor de concatenar a string, que é, ao invés de colocar esse mais aqui, a gente coloca aqui um símbolo do cifrão aqui no começo e aqui dentro a gente coloca entre chaves o nome da variável aluno. E aqui não precisa do mais. Olha como fica mais bacana. Tem que ter esse cifrão aqui, senão não funciona. O nome digitado é, e aí entre as chaves a gente põe o nome. Quando a gente seleciona uma variável, ele mostra o destaque ali de onde ela está. Onde ela está sendo usada aqui no código. Fica bacana, o Visual Studio dá essas informações para a gente de forma bem tranquila. Então, isso aqui é um trechinho bem básico de programação que a gente está começando, mas nas próximas aulas a gente vai evoluindo, conforme a gente vai melhorando o entendimento aqui, a gente vai evoluindo. Se você tem alguma dúvida referente ao que foi apresentado, deixa um comentário no vídeo que eu vou tentar responder sempre que possível. Referente a coisas futuras, não se preocupe ainda, porque a gente vai chegar lá. Não se apavore tentando descobrir coisas futuras, porque ainda é muito cedo. Eu vou fazendo os vídeos aqui e a gente vai desenvolvendo juntos, ok? Então, no próximo vídeo a gente continua daqui. Um abraço e até o próximo vídeo.